Então, começaremos pelo tubo aberto, ou pelos tubos abertos. Primeiro modo de vibração. Guarde bem, porque todo tubo ele vai apresentar a seguinte característica. Ele tem metade de um ventre sempre num lado e metade de um ventre no outro. Então, ele não termina, como nas cordas, com nós nas extremidades. Guarde bem isso que é importantíssimo. Ele não tem nó nas extremidades. Aliás, todo tubo, o lado que tiver aberto, vai ter meio ventre, tá? Como esse aqui tem os dois lados abertos, meio ventre aqui e meio ventre ali. Mas, observe que, lembra que quando a gente tinha um ventre, isso dava metade de um comprimento de onda? Se a gente somar metade de um ventre com a outra metade de um ventre, dá um ventre inteiro. Logo, um ventre inteiro tem que ser meio comprimento de onda. Então, nós podemos dizer aqui que no comprimento do tubo, no primeiro modo de vibração, que é o modo fundamental, nós temos L igual a meio lambda, meio comprimento de onda. Mas agora observa o seguinte. Eu vou colocar para você aqui os outros modos. Meio ventre com meio ventre dá metade de um comprimento, tá? Então, L igual a metade de comprimento. Observe que o segundo modo, esse aqui do meio, ó, segundo modo, como é aberto, tem que ter metade de um ventre. No outro lado é aberto, tem que ter metade de um ventre. Então, aqui no centro, nós temos um ventre completo. Meio ventre mais meio ventre, um ventre inteiro. Com esse ventre que está inteiro, nós temos dois ventres. Só que dois ventres vale 1 lambda. Então, L é igual a 2 meio lambda. Porque ó, esse ventre vale meio lambda e metade de um ventre com a outra metade de um ventre dá o segundo meio lambda. Por isso, 2 sobre 2 lambdas, certo? Olha o terceiro modo. Meio ventre na ponta, meio ventre na outra ponta. Só que aqui, ó, ventre, ventre. Quantos ventres nós temos? Meio com meio, um ventre, dois ventres, três ventres. Logo, no comprimento L, que é o comprimento do tubo, nós temos 3 lambda sobre 2. E aqui nós tiramos uma fórmula, então, de recorrência. Olha só, quando eu associo o comprimento do tubo com o comprimento de onda, nós temos que L é igual a N sobre 2 vezes lambda, onde o N será 1 no primeiro desenho, modo fundamental. No segundo, olha só, um ventre inteiro mais meio ventre, dá 2 ventres, por isso 2 no segundo modo. Ó, um ventre, meio com meio, dá o terceiro ventre, por isso 3 no terceiro modo. E assim por diante, para o quarto modo, quinto modo, e vai por aí. Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro temos a flauta, que é essencialmente um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem comprimento de 34 centímetros. Considere que a velocidade do som no local vale 340 metros por segundo. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor frequência, chamada de frequência fundamental, que essa flauta pode produzir. Então, olha só, galera. Nesse caso aqui, o que eu tenho de importante? Tá? O que eu tenho de importante? Vamos assinalar. Eu tenho aqui o comprimento, 34 centímetros. Tá? Eu já mostrei aí nessa aula, então, qual é a relação do comprimento do tubo, né? A flauta é um tubo. Comprimento do tubo com o comprimento de onda. Também foi dada aqui a velocidade do som, 340 metros por segundo. E aqui tem uma coisa importante, tá? Ele fala o seguinte, tubo sonoro aberto, duas extremidades, tem um comprimento, considera a velocidade, levando os dados apresentados, a alternativa que apresenta valor da menor frequência, tá? Essa informação é importante. Menor frequência. Por quê? Porque a menor frequência é a frequência fundamental. E a frequência fundamental está lá associada ao primeiro modo. O primeiro modo, ele diz, tá? O primeiro modo, modo fundamental, ele tem
galera, o N igual a 1. Isso é uma coisa importante. Agora, para o tubo, tá? Para o tubo. Tubo aberto. Ah, professor, não lembro do desenho. Vou colocar aqui o desenho. Né? Aqui está o tubo. O problema é que o meu desenho é horrível. O primeiro modo é esse aqui, ó. Duas metades de ventre. Isso aqui, galera, isso aqui dá meio lambda, tá? Nesse caso, esse N é igual a 1. Vamos lá, lembrando da equaçãozinha. L, que é o comprimento do tubo, seria o quê? N dividido por 2, que multiplica lambda. O L, 34 centímetros. Você até pode pôr em centímetros, mas quando achar o lambda vai ter que transformar em metros. Eu vou colocar 34, tá? Aqui, 34. O nosso N é 1 sobre 2, que multiplica lambda. E com isso, me acompanhem. O nosso lambda vai ficar 2, que multiplica 34. É um lambda de 68 centímetros. Mas, como eu disse, nós precisamos ter em metros. Então, tudo que está em centímetros, eu divido por 100 e transformo em metros. Então, esse aqui é 0,68 metros. Galera, a onda que se formou dentro do tubo tem 0,68 metros. E agora, como que eu descubro a frequência? Equação fundamental da ondulatória. Velocidade é lambda, comprimento de onda, multiplicado pela frequência. Olha só, velocidade aqui é o som que se propaga por dentro desse tubo. Então, é 340 de velocidade. O lambda, 0,68, multiplicado pela frequência f. Nesse caso, quando eu isolo a frequência, eu vou ficar com 340 divididos por 0,68 igual a f. E agora só precisamos dividir. A divisão de 340 por 0,68, se você fizer isso, vai encontrar 500 Hz. 500 Hz, está aí resolvida a questão. Frequência de 500 Hz, a nota emitida aí através do tubo. Tá? A alternativa correta, a letra C.